Meus irmãos, com alegria e gratidão, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Tomai assento, podeis assentar. Quero louvar a Deus e glorificá-lo pela grande oportunidade, a honrosa oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa noite para participar de mais uma de nossas escolas bíblicas de obreiros da Assembleia de Deus de Rondônia. Só a graça de Deus, sua bondade e misericórdia que tem me sustentado e a razão de poder estar aqui. Quero transmitir minha profunda gratidão ao pastor Nelson Lutemberg, nosso presidente, e em nome dele a toda a mesa diretora da nossa convenção, pela confiança de nos dar mais esta oportunidade singular. Cumprimento o pastor Gessé, e em nome dele o Conselho de Educação, e cumprimento todos os pastores presidentes, na pessoa do pastor Sadraque Muniz. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Desde que recebi essa incumbência de falar desse assunto nesta escola, este foi o texto que veio ao meu coração e queremos fazer uma leitura desse texto. Não faremos uma análise, uma exposição dele nessa primeira aula. Pretendo que ele fique para a parte mais da aplicação, mas quero lê-lo como texto introdutório. Atos capítulo 2, do versículo 42 até o 47. A palavra de Deus diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Meus irmãos, o tema que me está proposto é refutando as ideologias de nosso tempo. Refutando as ideologias do nosso tempo. É o nosso assunto. Eu quero apresentar uma síntese didática do que nós abordaremos, permitindo Deus, nesses 3 dias. Primeiramente, nós vamos conceituar o que é ideologia, procurar conhecer de uma maneira muito prática e também simples o que é uma ideologia. No segundo momento, nós apresentaremos a primeira ideologia. Estamos fundando na Bíblia, né? A primeira ideologia, o primeiro uso de um sofisma, de um falso argumento para construir uma ideologia, e procuraremos fazer uma aplicação prática contemporânea. No terceiro momento, pretendo falar do processo dialético das ideologias. Como uma ideologia é construída, como os falsos enganos, os falsos argumentos se desenvolvem. Depois, a ideologia da primazia ou da prevalência da realidade em contraposição às verdades bíblicas. É quando as realidades da vida humana ou as falsas ou aparentes realidades são apresentadas ou seguidas em contraposição àquilo que a Bíblia estabelece. Também vamos analisar a ideologia no exemplo de Babel, a Torre de Babel,
e pretendemos finalizar falando sobre fundamentos bíblicos de refutação das ideologias. Muito bem. Mas antes de falar sobre o que são ideologias, esse é um tema muito contemporâneo, tendo em vista que nunca se falou tanto em ideologia como nos dias que nós estamos vivendo, até por uma questão muito evidente, que é o avanço, né, dos meios de comunicação. Então, as ideologias sempre existiram em toda a história da humanidade, mas a propagação das ideologias era um processo mais lento, mais moroso, mais circunscrito a grupos de debates do que hoje. Hoje as ideologias estão espalhadas no mundo inteiro, especialmente através das redes sociais. Todo mundo que tem um telefone celular está sendo bombardeado todos os dias com muitas ideias, com muitos conceitos. Por isso esse tema é importante, nós não podemos passar ao largo. Nós vamos então refutar. Refutar é rebater, é reprovar, é combater com argumentos. E o nosso argumento será a Bíblia Sagrada. Vamos tratar das raízes dessas ideologias, como que elas se estabelecem, como elas crescem e como elas se apresentam nas relações humanas. Pois bem, mas o que são ideologias? Nós temos vários conceitos de ideologias, mas um conceito básico é esse. Ideologia é todo o conjunto de ideias que visa explicar a realidade humana e influencia o comportamento do indivíduo, de um grupo social ou de toda uma sociedade. Então, ideologia é um conjunto de ideias, obviamente ideias humanas, que visa explicar a realidade. O que nós estamos vivendo, por que nós estamos vivendo, o que nós temos que fazer para resolver os nossos problemas, os problemas da humanidade. Então, existem várias ideologias que se apresentam com uma proposta de explicar a realidade, o porquê da nossa realidade e apresentar também uma proposta salvacionista, uma proposta redentora, uma proposta de solução para os problemas da humanidade. Então, esse conjunto de ideias que visa explicar a realidade humana é chamado de ideologia. Mas a ideologia não é apenas um conjunto de ideias estáticas, são ideias que influenciam o comportamento do indivíduo ou de uma sociedade. Existe uma multiplicidade de ideologias. Algumas ideologias surgem e desaparecem rápido, então elas não permanecem por muito tempo. Existem ideologias que influenciam núcleos sociais pequenos e existem ideologias que influenciam o mundo inteiro. Ideologias que duram milênios, né? Poderíamos falar do relativismo. O relativismo surgiu com os filósofos, com os sofistas, né? Ainda na Grécia Antiga. Os sofistas foram os primeiros a estabelecer o relativismo moral, né? Eles dinamitavam uma ideia absoluta, questionavam uma ideia absoluta, colocava o proponente dessa ideia absoluta em dúvida e apresentava depois uma ideia, uma resposta relativa. Então, daí surgiu o relativismo moral, portanto, há mais de 2000 anos. Temos algumas ideologias aí com cerca de 200 anos, ou pouco menos. Poderíamos já mencionar o comunismo, que é uma ideologia que influencia, é conhecida no mundo inteiro e influencia muitos países, mas é uma ideologia mais recente do ponto de vista político, embora os seus fundamentos também são milenares, porque o fundamento do comunismo é o marxismo, é o materialismo histórico dialético. E o materialismo é uma visão desde a época também dos filósofos gregos, que só criam na existência da matéria, não criam na existência do mundo imaterial. Deus, para eles, fazia parte do todo, né? Até existia o mundo das ideias, como no caso de Platão, que era idealista, acreditava no mundo das ideias, mas ele não concebia Deus como nós concebemos. Então, para ele, tudo se reduzia à matéria. E esse materialismo, herdado dele, de outros pensadores, influenciou ideologias mais novas,
como o comunismo, que é uma ideologia fundada no materialismo histórico dialético, né? E vamos procurar explicar depois, de maneira muito simples, né, também, o que é essa dialeticidade, para a gente entender o que nós estamos falando. Nada mais é do que conflitos, né? A dialética são conflitos. Conflitos de ideias ou conflitos de movimentos sociais, né? O que Marx disse? Ele disse que a realidade que a humanidade vivia, e naquela época havia a prevalência do capitalismo, né, na Revolução Industrial, existia porque os mais ricos se impunham em relação aos mais pobres. E aquele processo poderia ser mudado com a revolta do proletariado. Se o proletariado se revoltasse contra a burguesia, inverteria tudo, todo mundo seria dono de todas as coisas. Então, em resumo, esse é o comunismo. Então, a dialeticidade é esse conflito, a luta de classes que ele estava propondo. Tem uma informação de domínio público que nos permite conhecer um pouco mais sobre o que é a ideologia, que é um conjunto de ideias, valores e crenças que moldam a visão de mundo de um indivíduo ou grupo social e influenciam ações e comportamentos. A pessoa então diz assim: eu creio assim, por isso eu vivo assim, de uma maneira muito simples, né? E como hoje há o individualismo, então cada um tem a sua própria verdade. Eu creio assim, eu vivo assim. Então esse é um idealista e alguém que vive de acordo com a sua própria ideologia, embora ninguém tenha uma ideologia originária, né? Que elas são antigas, mas acredita-se às vezes que as ideologias são até individuais. Existe um autor norte-americano muito conhecido no campo acadêmico, chamado David Koizes. Ele escreveu um livro chamado Visões e Ilusões Políticas, e nesse livro ele diz, em resumo, que todas as ideologias são uma forma de idolatria. Todas as ideologias são uma forma de idolatria, porque são ideias humanas que propõem resolver o problema da humanidade, destacando uma parte da criação e impondo essa parte da criação sobre o todo. Então, todas as ideologias exigem que as pessoas acreditem que, sendo praticante delas, terão a redenção, terão a solução dos seus problemas. Então, aí está o caráter idolátrico, quando a gente idolatra uma ideia, acredita que aquela ideia traz a salvação. Eles têm as próprias teorias sobre o pecado. A maioria das ideologias, inclusive as materialistas, as que estão vigentes hoje, elas não creem no pecado pessoal, elas creem no pecado estrutural. O pecado não está nas pessoas, está nas estruturas. A culpa não é do indivíduo, a culpa é da sociedade, né? Eu não queria me lembrar, mas eu acabei de me lembrar aqui, não estou querendo politizar, mas esses dias nós ouvimos uma frase de alguém dizendo que a culpa não é do traficante, é do usuário de droga. Ou seja, você transfere para outra pessoa, para uma estrutura, a culpa que é sua pessoal. Então, esse é o tipo de ideologia que está vigente nesta e em todas as áreas da vida humana. Por isso é algo absolutamente sem sentido e idolátrico. Trago também um conceito do pastor Valmir Nascimento Milhomem, que ele diz assim, que ideologia envolve um conjunto de ideias, convicções e princípios filosóficos, sociais e políticos que caracterizam o pensamento de um indivíduo ou grupo social. Seu propósito básico é estabelecer um conjunto de premissas, de declarações tidas como verdadeiras, que sirvam como norte para a conduta pessoal ou coletiva e uma noção particular sobre como a sociedade deve ser organizada e governada. Enquanto tal a ideologia busca, portanto, essa ideologia busca resolver os problemas sociais, econômicos e políticos do mundo, apresentando-se como uma tábua de salvação. Em certo sentido, todos os sistemas de ideias, diz o pastor Valmir, e eu comungo, possuem uma dimensão religiosa, ao prometer ao ser humano libertação de certos males que afligem a sociedade. O que distingue uma ideologia da outra é a ênfase dada a algum aspecto ou elemento presente no mundo. Com efeito, o ponto comum a todas as ideologias
é a veneração excessiva a algum aspecto da criação, do sistema humano, o que faz surgir aí, portanto, um tipo de idolatria. E por que que o homem ele é muito dado à idolatria? Porque ele sempre precisa de algo para crer. Os irmãos observam no exemplo bíblico, quando Moisés demorou um pouco no Monte Sinai, né, o povo hebreu já deu um jeito de fabricar para si um Deus, porque há no ser humano a necessidade de crer em alguma coisa. Então, se o homem não crer em Deus e em sua palavra, ele vai procurar crer em qualquer coisa. Tem uma letra de uma música de um cantor que era muito conhecido no Brasil, que ele diz assim: ideologia, eu quero uma para viver. Então, as pessoas precisam de ideologias para viver. Então, por isso que a igreja, nós como crentes, né, ao estudar esse assunto, nós precisamos afirmar e reafirmar cada vez mais a nossa crença em Deus e na sua palavra, para que nós não sejamos presas fáceis das ideologias, para que a gente não se resvale do que a Bíblia diz para o que as ideologias dizem. E ao longo das aulas nós vamos tocar em alguns pontos nos quais nós acreditamos que nós já estamos respirando ideologias e não textos bíblicos. Mas vamos pensar, obviamente, isso não é absoluto. O cristianismo não é apenas uma ideologia, jamais. Não é apenas uma filosofia de vida, uma forma de vida e muito menos uma cultura. Quando o cristianismo se apresenta como um sistema que promete soluções para a vida humana nessa terra, reduz-se a mais uma ideologia, o que é absolutamente lamentável. Cogitar o cristianismo como uma expressão cultural, como já se tentou em terras brasileiras, e felizmente foi corrigido. Os irmãos devem se lembrar que a CGADB se fez representada pelo pastor Douglas numa audiência pública do Senado para defender contra a aprovação de um projeto de lei que queria transformar o cristianismo numa manifestação cultural. Cultura, irmão, as culturas, elas são de época, elas são de lugares, elas são construídas pelos homens. E o cristianismo não é um produto do homem, de cultura humana. A fé cristã é uma fé implantada em nós pelo Espírito Santo, chancelando a obra sacrificial de Jesus, o Filho de Deus. Então, é uma obra de Deus, não é uma cultura. Graças a Deus que isso foi corrigido. Agora nós temos lá, inclusive, um outro projeto de lei, e às vezes a gente reclama de certas coisas, a gente reclama do ativismo judiciário, mas às vezes tem o ativismo legislativo, um projeto de lei que quer proibir, né, quer disciplinar as versões bíblicas, proibir a alteração, edição da Bíblia. Irmão, a gente não pode pegar o nosso pescoço, vamos usar essa expressão, e entregar para o judiciário, olha, poder legislativo ou judiciário, julgue a nossa causa, né? A Bíblia Sagrada é um livro sagrado, né? Nosso livro de fé, a nossa única regra de fé e prática, e não é uma lei que vai dizer como ela terá que ser escrita ou não. Imagina se durante a feitura desse projeto de lei tiver uma emenda e essa emenda trazer aí talvez até uma dificuldade, um transtorno. Então a livre circulação da Bíblia foi o maior grito da Reforma Protestante. O maior grito da Reforma Protestante foi isso, para que o exame livre das Escrituras, o livre exame das Escrituras foi a grande proposta da Reforma Protestante. Então, por isso que a gente precisa pensar, em algumas vezes, em algumas questões, para a gente não diminuir, né, a nossa fé, a nossa crença, em alguns pontos, influenciados, inclusive, por ideologias do nosso tempo. Permitam-me dizer que o calvinismo já fez isso, né? O neocalvinismo, né? Tem vários livros, inclusive de um autor holandês, né? Abraham Kuyper, né? Que ele propunha que o calvinismo era a melhor filosofia de vida para resolver os problemas da humanidade, né? E foi inclusive primeiro-ministro na Holanda, enfim. E foi um equívoco, porque era a tentativa de reduzir um segmento do cristianismo a um engenho humano de solução de problemas humanos. Então,
é um ponto inicial. Vamos agora à primeira ideologia, a ideologia da opressão. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis, no capítulo 3, para a gente fazer aqui uma reflexão breve na primeira ideologia, a ideologia da opressão. Gênesis 3, do 1 ao 5, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Esta aqui é a primeira vez que no universo humano nós encontramos a criação, a formação, o estabelecimento de uma ideologia. E eu chamo essa ideologia de ideologia da opressão. O que aconteceu? Satanás não admitiu ver o relacionamento harmônico que havia entre Deus e o homem. O homem totalmente submisso a Deus, adorando a Deus, vivendo em harmonia com Deus, recebendo a Deus no jardim, conversando com Deus. Esse relacionamento perfeito entre Deus e o homem e Deus, incomodou a Satanás. E como ele, que antes era um anjo de luz, e não havia se conformado na sua posição de querubim ungido, e tentou ser igual a Deus, ele agora instila no coração de Eva um sentimento falso, o sentimento de que ela estava sendo vítima de uma opressão. Quer dizer, como é que é? Então Deus disse que não é para comer de toda a árvore do jardim? Ora, Deus nunca disse isso, então isso aqui é um sofisma, isso aqui é uma mentira, é um argumento falso. A mulher, ao invés de repelir, ela responde: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Nesse ponto, ao invés dela, no máximo que ela poderia fazer, era esclarecer a verdade, mas ela que ampliou a ordem divina, porque a ordem de Deus era para não comer, não há na Bíblia uma expressão de que não era para tocar. Mas quando Eva diz isso, é como se ela estivesse dizendo: olha, é verdade mesmo, nós estamos aqui numa situação opressiva, a gente não pode comer desse fruto dessa árvore, aliás, a gente não pode nem tocar no fruto dessa árvore. Quando Satanás viu isso, ele viu ali uma possibilidade para confrontar a autoridade divina. Então, deixa eu ir para o meu script aqui. A ideia plantada no coração da mulher contrariava frontalmente a ordem divina. Contudo, ela foi atraente para Eva, pois lhe prometeu uma realização superior. Diz: olha, você pode ser mais do que você é. Este texto nos permite compreender um elemento que é central em todas as ideologias, ou na grande maioria das ideologias e nas mais perversas ideologias. Em todas elas está presente essa ideia da opressão. No diálogo da serpente com Eva, ficou clara qual era a sua intenção, que era confrontar a autoridade divina. Por isso instigou no coração da mulher a ideologia da opressão, a ideia de que Deus os estava oprimindo. Deus estava sendo injusto. Aliás, o que Satanás disse é que Deus estava mentindo para o homem, que não era verdade o que ele estava dizendo. Estava privando-os de direitos que lhes eram legítimos para, acima de tudo, impor sua própria autoridade. Então, o que Satanás disse? Olha, a autoridade que Deus está impondo sobre vocês, ela é injusta, ela é arbitrária. Vocês têm condições de ser iguais a Ele.
E ele está enganando vocês com essa premissa falsa de que vocês vão morrer para manter vocês subjugados. Essa ideia da opressão está na base das ideologias em geral, principalmente nas ideologias vigentes no nosso tempo. Todas procuram convencer o ser humano de que ele é vítima de alguma opressão, comumente vinda de alguma autoridade, de estruturas sociais ou de estruturas econômicas. O humanismo, que é uma das ideologias que tem sua raiz nesse diálogo entre Eva e a serpente, no Éden, diz respeito à negação do caráter disciplinador de Deus. Porque o diabo diz assim: certamente não morrerás. Deus não vai punir vocês por causa disso. A disciplina, portanto, em todas essas ideologias perversas, é sempre vista como algo injusto. E em todas as ideologias, do ambiente familiar ao eclesiástico, está crescendo, vigendo, aumentando esse tipo de ideia de que a disciplina é algo injusto, é opressiva, que as autoridades estabelecidas estão liderando com opressão, que todos têm que ser iguais. Isso é tão falacioso, naquela rebeldia lá de Datã, Abirão, né, no deserto, chegaram para Moisés e falou assim: o que vocês estão pensando? Eu estou parafraseando. Todo mundo aqui é igual, toda a comunidade aqui é santa. E você, Moisés, acha que está acima de alguém aqui? O que é isso? Uma falsa promessa de igualdade. É uma insurreição contra a liderança de Moisés que estava estabelecida. E o resultado nós sabemos, que foi a destruição. A terra engoliu e comeu os rebeldes. E eles estavam usando exatamente isso aqui. Vocês, comunidade, vocês, congregação de Israel, estão sendo oprimidos à toa. Todo mundo aqui é igual. Sabe aquela ideia da igualdade, né? Por que a mesa do pastor tem que ser ali diferente junto com os outros pastores? O pastor tem que sentar como todo mundo, ele é igual a todo mundo. Às vezes, se a gente bobear, eu estou já fazendo uma aplicação simples, mas prática, a gente leva isso para o nosso meio. Não consegue distinguir, reconhecer os que presidem, os que ministram sobre nós. Isso é Bíblia. Então, olha, uma coisa é ideologia. Todo mundo é igual. Mas a Bíblia não. A Bíblia diz assim: reconheceis ou reconheçais os que trabalham sobre vós, os que presidem sobre vós no Senhor. Tenhais em grande estima e honra por causa do trabalho deles, por causa da obra deles. Então, veja, eu estou fazendo um comparativo aqui de uma ideologia que está crescendo muito em contraposição com o que a Bíblia diz. Mas vamos começar a relação entre pais e filhos. Essa ideologia, ou essas ideologias, que estão inclusive inspirando as leis, né, dizem que os filhos são vítimas de opressão dos pais. Por isso precisam buscar sua própria autonomia. A autoridade dos pais não é justa e muito menos necessária. Veja bem, as ideologias afirmam que a autoridade do pai não é justa e nem necessária. Mas o que a Bíblia diz? Efésios capítulo 6, e o versículo 1, eu estou fazendo aqui uma contraposição da ideologia com a Bíblia. A Bíblia diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Então, a ideologia presente hoje no mundo diz que é injusta, né? Os filhos são vítimas de opressão dos pais. Mas a Bíblia diz que os filhos devem ser obedientes, porque isso é justo. Significa, é próprio da natureza, da existência humana. É uma obrigação natural, sob pena de castigo. Aí vem a lei e diz que se o pai castigar o filho, ele vai ser apenado, né? A lei 13.010 de 2014, artigo 18, diz que a criança e o adolescente têm o direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico. Eu vou resumir: disciplina, educação que cause qualquer tipo de dor, inclusive de ordem emocional.
E a lei e a jurisprudência também define castigo como ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico de qualquer ponta. Trata-se de um conceito aberto que na prática visa excluir todo tipo de correção física. Por isso a norma passou a ser chamada de lei da palmada. Pela lei, os pais que usarem castigo físico ficam sujeitos a medidas como encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Então, o pai que corrige é que está doido. Por quê? Porque o filho não pode sentir nenhum tipo de dor. Não pode ser usado nenhum tipo de força física. Agora, imagina uma criança violenta, um adolescente violento contra o irmão, por exemplo. Como é que ele vai ser contido sem algum emprego de alguma força física? Óbvio que eu não estou falando aqui de violência, óbvio que eu não estou falando aqui de tratar a criança com ódio, de qualquer tipo degradante, mas o que a lei proíbe é qualquer tipo de uso de violência, de sofrimento, de dor, inclusive do ponto de vista psicológico. Na prática, a lei só admite que o pai use diálogo e privação de privilégios, não pode fazer nada, só conversar e privar privilégio. Vou concluir. Por exemplo, se o filho estiver fazendo alguma coisa errada, o máximo que o pai pode dizer, por exemplo, assim, ó, vou tomar seu celular. O máximo. Né? Não pode corrigir. Agora, eu digo que tem filho que nem devia ter recebido celular, né? Criancinha de 3, 4, 5, 6, 7, 8... Tem criança ganhando celular. Deus me deu a graça de comprar celular para os meus filhos com 15 anos de idade. Né? E ainda me arrependi um pouquinho. Mas tem gente aí dando telefone para menino com 3, 4, 5, 6 anos, dinamitando a mente da criança. E segundo a lei, né, talvez se você quiser corrigi-lo, o máximo é tomando o celular que talvez nem deveria ter sido dado. Então, vou respeitar o tempo. Depois nós vamos continuar permitindo Deus com a aplicação dessa ideologia da opressão em outros relacionamentos humanos. Muito obrigado, meus irmãos, Deus abençoe.